Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Vamos começar a nossa aula de História. Hoje falaremos sobre as culturas grega e romana, livro de História, páginas 122 até a 125. Então, prestem atenção e vamos lá para o nosso resumo. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim a um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Falaremos agora sobre Esparta. Esparta foi uma cidade-estado da Grécia Antiga muito conhecida por sua educação voltada para as atividades militares. Em Esparta, até os 7 anos de idade, os meninos ficavam sob os cuidados da mãe. Depois disso, eles eram encaminhados para os ginásios, onde ficavam sob o poder do Estado e recebiam um rigoroso treinamento militar. Por sua vez, as meninas recebiam também uma educação que valorizava o esporte e a ginástica. Eles acreditavam que, fazendo esporte e ginástica, essas meninas cresceriam fortes e saudáveis para gerar filhos guerreiros. Dessa forma, aprender a ler e a escrever não eram atividades primordiais em Esparta. A Grécia Antiga. A Grécia Antiga formou-se da união de diferentes povos que viviam na região dos Balcãs, na península do Peloponeso e no litoral do Mar Egeu. Observe o mapa a seguir. Então, nesse mapa aí, galera, dá para vocês repararem que a Grécia Antiga não é um único país. Observe que nesse pedaço aí do continente europeu, nós temos diversos povos que são considerados gregos. Observem que a Grécia foi subdividida, olhem aí na legenda. Na parte rosa, Grécia peninsular. Na vermelha, Grécia insular. Na verde, Grécia continental. E na amarela, Grécia oriental. Então, vocês podem perceber que foram diversos povos, tá? Não foi só um único país. Não aconteceu apenas na Itália, tá? Observe aí que temos até ilhas, tá bom? Então, vamos continuar. Nessas regiões, a língua falada era o grego, que apresentava algumas variações em cada comunidade grega. Essas comunidades se autodenominavam helenos e chamavam de bárbaros todos os povos que não falavam grego. Os helenos compartilhavam entre si histórias mitológicas muito comuns, mas todas incluíam as divindades que viviam no Monte Olimpo. Eles cultuavam titãs, deuses e heróis humanos, mas os diferenciavam. Por sua localização, a Grécia Antiga tinha o comércio marítimo como principal atividade econômica. O crescimento populacional e a busca pela ampliação das atividades comerciais estimularam a fundação de colônias gregas no sul da Península Itálica, chamada de Magna Grécia. O surgimento das polis. Há cerca de 2.800 anos, a população da Grécia Antiga cresceu
o que contribuiu para o surgimento de novas cidades chamadas de polis, no singular, ou cidades-estado. As polis eram independentes entre si, cada uma com constituição própria, mas também tinha algumas características comuns, como as áreas urbanas e rurais eram separadas por muralhas. Na área urbana havia uma parte mais alta chamada Acrópole, onde se localizavam os templos dos deuses. E na parte baixa ficavam o mercado, as praças e as moradias. Agora, a praça principal da polis, os gregos podiam debater política e assuntos referentes à cidade-estado. No início desse capítulo, vocês lembram que vocês estudaram sobre a Esparta? Então, agora estudaremos sobre Atenas, tá? Que foi marcada pelo nascimento da democracia, a democracia ateniense. As polis tinham formas de governo diferentes entre si. Muitas delas eram governadas apenas por um grupo privilegiado, a aristocracia. Outras permitiam a participação das assembleias populares nas decisões. Em Atenas, o poder dos aristocratas começou a ser questionado pelos camponeses, artesãos e comerciantes, que eram excluídos da vida política. Isso resultou em uma grande tensão social. Para resolver essa situação, o legislador Solon reformou as leis atenienses, instituiu várias medidas. Uma delas foi a criação da Eclésia, uma assembleia popular da qual podiam participar todos os cidadãos atenienses maiores de 18 anos de idade. Pouco menos de 100 anos depois, o governante e legislador Clístenes implantou de fato a democracia em Atenas. A Eclésia ganhou plenos poderes, ou seja, todos os homens ricos e pobres tinham direito à participação direta em assuntos políticos das polis. Assim, a democracia ateniense tornou-se direta, mas apenas os homens filhos de pai e mãe atenienses eram considerados cidadãos. Mulheres, estrangeiros, chamados de metecos e escravos, continuaram sem ter direito de participar da vida política da polis. Então, galerinha, vimos aí um pouquinho da cidade de Esparta, que era uma cidade voltada ao militarismo, e a cidade de Atenas, que era voltada para as leis. Tanto é que é a cidade da democracia, foi aonde surgiu a democracia, o direito de votar, sendo pobre ou rico, os cidadãos daquela época poderiam falar, resolver qualquer assunto sobre a política daquele local. Então, essa foi nossa aula. Muito obrigada. Fiquem com Deus, façam as atividades com calma. Um beijo grande.